Oi gente, aqui é a Letícia, esse é Escolhendo Seu Livro. E eu dei uma sumida legal, mas esse semestre foi muito louco. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia e eu não consegui conciliar todas as minhas funções. Eu quase não postei no blog, eu quase não consegui ler direito. E então foi um pouco complicado manter o vlog atualizado. Mantendo esse tema de faculdade, eu resolvi dar a dica de 5 livros que eu indicaria para quem quer começar a pensar sobre psicologia. São livros que eu li ou conheci antes de entrar no curso e que eu acho que seriam importantes se você quer ter alguma noção sobre o que é a psicologia ou seu psicólogo e tudo mais. O primeiro livro da lista é Psicologia para Leigos. Esse não é um livro técnico, ele é para leigos. Então, tipo assim, você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, esse é o livro, porque ele vai dar um panorama bem geral, ele não é muito grosso, ele é um tamanho pocket. Ele dá um panorama bem geral sobre o que é cada linha da psicologia, porque não existe uma psicologia, existem psicologias, então tem várias linhas, tem vários campos, dentro de cada campo tem também suas vertentes, então é bem complicadinho. E esse livro dá um panorama bem basiquinho, bem tranquilinho para quem não conhece absolutamente nada e quer conhecer. Outro livro que eu indico é um livro que eu não tenho, mas que eu peguei emprestado com uma amiga, que é o Psicologias. Ele é um livro um pouco mais didático, mas ainda assim bem tranquilo de entender. E ele vai falar as mesmas coisas desse aqui, só que um pouco mais profundamente e explicar um pouco mais, falar de todas as linhas e explicar direitinho sobre tudo. Mas ele é um livro um pouco grande, então não sei se todo mundo vai ler até o final. Eu não li. Outro livro que eu indico, eu não tenho ele fisicamente, eu li ele no Kindle, é Cartas a um Jovem Terapeuta. Esse livro, ele explica mais ou menos o que faz um terapeuta. Ele não deixa muito claras as diferenças entre psicanalista, psicoterapeuta e psicólogo, que são diferenças meio, não tão sutis, mas que são um pouco difíceis de entender. Um psicanalista tem que ser formado em psicanálise, não necessariamente tem que ser formado em psicologia. Um psicólogo é aquele que formou em psicologia. E um psicoterapeuta é aquele que tem uma formação dentro da sua linha de pesquisa, então, da sua linha de trabalho. Então, se você é um behaviorista, você tem uma formação dentro da escola de behaviorismo. Eu nem sei se isso existe, mas eu estou dando um exemplo. Você é um psicoterapeuta de behaviorismo. Você pode ser psicólogo sem ser psicoterapeuta, mas eu não tenho certeza se você pode ser um psicoterapeuta sem ser um psicólogo. Talvez você possa, mas eu não acho que sim. Então esse livro, ele vai falar mais ou menos, mais voltado para psicologia clínica, mas para psicologia de geral, o que um terapeuta, o que um psicólogo precisa ter. Então, não necessariamente precisa, mas quais são algumas coisas que vão te fazer um psicólogo melhor. E ele vai explicar também algumas coisinhas bem simplesinhas da profissão, mas que às vezes você não vai ver até bem mais na frente do curso. Então, é muito interessante saber isso antes de entrar. Eu vi que eu saber isso antes de entrar no curso me fez muito bem. Saber que a importância do posicionamento do divã vai fazer diferença, que a questão do pagamento da consulta faz diferença, a formação do psicólogo nas suas escolas vão fazer diferença. Então tudo isso ele explica nesse livrinho, e ele é um livrinho bem fininho. No Kindle eu li ele em 2 dias, eu creio que ele seja bem fininho, o livro físico mesmo. E eu acho que se você tem qualquer pensamento de ser um psicólogo, vale a pena ler esse livro. Então é isso. Outro livro que eu li, acho que é o primeiro livro que eu li de psicologia, pra tentar entender melhor, chama Freud, criador da psicanálise. Eu pessoalmente não gosto da psicanálise e eu acho que eu descobri com esse livro. Mas pra você não gostar de uma coisa, criticar uma coisa, você tem que conhecer. Então eu leio bastante coisa de psicanálise, porque eu tenho que ter certeza que eu não gosto. Esse livro ele vai te explicar bem basicamente toda a teoria do Freud. Assim, bem basicamente mesmo.
Mas é interessante se você quer ter uma noção, porque a teoria dele é extremamente importante para psicologia, mesmo não sendo psicologia, mesmo sendo psicanálise. Porque muita psicologia clínica veio da psicanálise e isso é extremamente importante. Quem quer fazer psiquiatria também é um livro interessante porque muita coisa da psiquiatria vem da psicanálise. Então é muito interessante nesse sentido, mas é um livro bem superficial. Um outro livro que eu não recomendo tanto, mas que ainda assim eu acho muito interessante, é o livro da psicologia. Esse livro, por que eu não recomendo tanto? Porque pra você ler ele, eu acho que você vai aproveitar muito mais se você já tiver um conhecimento sobre a psicologia. Então, por exemplo, o que eu tô fazendo agora? Quando eu comprei ele, eu não li. Mas aí eu vejo um cara na aula de ciência e profissão, ou na qualquer aula. Ah, eu quero saber mais sobre esse cara. Aí eu vou lá, abro o livro, procuro o nome dele e eu vou ler um pouquinho sobre ele, que tem um resumo bem interessante aqui. Pra isso, eu acho que ele é super válido. Tanto que teve uma das teorias, que é a teoria da Gestalt, que eu não tinha entendido na aula, e eu vim procurar aqui e eu entendi. Nesse ponto eu acho muito válido. Agora, se você quer procurar algo pra entender a psicologia, ele não é tão didático, ele não é tão fácil assim, porque ele é bem simples, só que ele divide de uma forma que você tem que ter um conhecimento prévio da psicologia pra você entender, então você vai ficar muito perdido. Essa é uma das críticas que eu tenho a esse livro. Agora, fora isso, eu acho ele muito bom, tanto que eu não sabia que ele era tão bom, pra falar a verdade, mas uma professora minha usou um dos textos dele na aula, e aí, pô, você usou na aula, né? Então, esses foram os 5 livros, mas eu tenho um extra, pra se você realmente quer saber mais sobre psicologia mesmo. E esse é o primeiro texto que eu li na aula de Teorias da Personalidade. Esse aqui não é o livro todo, tá? É só o primeiro texto desse livro, que seria um estudo autobiográfico do Freud. Nesse estudo autobiográfico, ele vai contar um pouco da história dele e um pouco sobre as teorias dele. Ele vai falar bem rápido, de forma bem leve e menos forte, menos pesada sobre a teoria dele. Então, pra começar, se você quiser começar a ler um texto de faculdade, pra ver como é que funciona. Não é uma linguagem tão simples quanto os outros livros, né, claro. Mas esse é um texto muito interessante, assim. Eu soube definitivamente que eu não curtia a psicanálise com esse texto. Então, talvez seja um bom pra isso, pra você ver o que você gosta, pra você ver o que você não gosta. Mas ele dá um panorama muito bom de toda a teoria dele. Ele fala em qual livro ele fala tal coisa. Então, é muito interessante. Essa tradução que eu tenho aqui, da Imago, os meus professores não gostam muito, eles falam que não é uma tradução tão boa. Então talvez você ache traduções melhores na internet, eu não sei. Você tem muita coisa do Freud pra download na internet, eu não sei se isso é domínio público, honestamente, talvez seja. Mas tem muita coisa pra download de site próprio de psicologia, então creio que seja legal. E vale muito a pena. Então é isso, gente. Esses são alguns livros que eu indico. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa do tipo, pode deixar nos comentários. E eu achei válido esse vídeo porque quando eu comecei e quando eu pensei em fazer psicologia pela primeira vez, eu tive muita dificuldade em o que eu iria ler, como eu ia conseguir começar a ter uma noção de psicologia. Então eu acho que se eu tivesse encontrado um vídeo ou um post desse tipo na internet, teria me ajudado muito. Então eu quero ajudar se alguém por aí quer fazer psicologia. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Tchau!